Oi, gente! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Vitória, eu sou monitora de matemática do cursinho FEI e hoje a gente vai partir para mais uma aula de álgebra, valeu? Na aula de hoje, seguindo o cronograma de ensino, o plano de ensino para o nosso ano letivo, nós já estamos na aula 6 e eu vou falar com vocês hoje sobre uma coisa muito importante, pessoal. Vou falar com vocês sobre razão e proporcionalidade. Sabe aquela aula de matemática que você assiste e você se pergunta internamente numa grande reflexão existencial? Caramba, mas pra que eu vou usar isso na minha vida? Então, gente, esta aula não é definitivamente uma dessas aulas de matemática, porque razão e proporcionalidade estão presentes e muito presentes no nosso dia a dia como um todo, beleza, gente? Até nas tarefas mais simples, como limpar a casa, preparar comida, tem razão e proporcionalidade. Vocês já se perguntaram, por exemplo, qual que é a proporção que eu tenho que colocar de um amaciante na minha máquina de lavar roupa? Ou qual é a quantidade que eu coloco de desinfetante para limpar a casa? Ou qual a quantidade de água que eu coloco para cozinhar o macarrão? Da onde que vem essas relações de quantidades? Vem de razão e proporcionalidade, beleza, pessoal? Então, vamos entender um pouquinho mais, afinal, o que é razão e o que é proporcionalidade. Bom, a razão se estabelece como a comparação entre duas grandezas. Como que a gente vai comparar essas grandezas? Através do quociente. O que é o quociente? A divisão entre dois números ou dois valores. Que valores? Os valores dessas duas grandezas. Mas, Vitória, o que é grandeza? Bom, pessoal, a grandeza a gente pode definir genericamente como algo que se pode medir. Tudo que é possível medir ou mensurar, certo? Que a gente consegue quantificar. Por exemplo, a distância em um trajeto, a distância percorrida em um trajeto é uma grandeza. A massa, certo, de um objeto, o volume e assim por diante. Então, por exemplo, quantidades de casacos, quantidades de tijolos, quantidades de frutas, tudo isso são grandezas. São coisas que nós conseguimos medir, mensurar. Já a proporção ela é a igualdade entre duas razões. Então, sempre que nós temos duas grandezas, seja ela, por exemplo, tempo e distância, como na velocidade, nós obtemos uma razão entre essas duas grandezas. Nós podemos compará-las. Como que vai se comportar o tempo e a distância percorrida? Qual que vai ser a razão estabelecida entre essas duas grandezas? E quando nós percebemos que essa razão se torna constante, nós obtemos, então, e concluímos que essas duas grandezas estabeleceram uma proporção entre si, sempre que as razões têm um valor igual a uma constante. Então, elas vão ser sempre iguais, certo? Desde que nós estejamos comparando as mesmas grandezas. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês isso nos próximos slides e acredito que vai ajudar a clarear muito, se talvez ficou um pouco confuso agora no comecinho, beleza? Bom, aqui eu trago para vocês uma grande observação, está destacada aqui no nosso quadro, beleza, gente? Muita atenção, pessoal! É algo que pode parecer muito simples, pode parecer básico e por isso, às vezes, na verdade, muitas vezes, passa desapercebido. A gente esquece desses pequenos detalhes, mas detalhes fazem a diferença. Então, para encontrar a razão entre duas grandezas, as unidades de medida terão de ser as mesmas, valeu, pessoal? Lembra da nossa professora do parquinho, quando a gente estava aprendendo a fazer divisão, subtração, adição, multiplicação. A gente divide laranja por laranja, maçã por maçã. Aqui é o mesmo esquema. Então, sempre que a gente vai fazer a divisão entre duas grandezas, ou a razão nesse caso, as unidades têm que ser as mesmas. Então, é importante conferir, antes de fazer a razão das grandezas, se as duas grandezas estão nas mesmas unidades de medida. E caso não estejam, fazer as devidas
conversões de unidades, beleza? Então, quais são os exemplos, quais seriam exemplos de unidades de medida? Metro, litro, metro cúbico, metro quadrado, centímetro, quilograma, gramas, toneladas e assim por diante. Valeu? Agora, caso alguém esteja pensando, putz, mas o que era quociente mesmo? Eu não tô lembrado. Bom, o quociente entre A e B, nesse caso, o A seria o numerador entre A e B. Quem que veio primeiro? O numerador, A. E B seria o nosso denominador. O quociente é o resultado dessa divisão, dessa razão entre esses dois números. Valeu, pessoal? Belezinha. Vamos para o próximo slide. Bom, a razão, a gente pode estabelecer ela, como comentado anteriormente, como a comparação entre duas grandezas. E como que a gente realiza, efetua essa comparação? A gente faz a comparação através da divisão ou quociente entre esses dois valores, na ordem em que eles aparecem. Muita atenção aqui, na ordem em que eles aparecem. Presta atenção que isso daqui é muito pegadinho estilo Enem, viu, pessoal? Sempre que a gente tem, por exemplo, dois números A e B, a razão entre A e B é igual a sobre B, como listado aqui no exemplo para vocês. Quem que apareceu primeiro? A razão entre A e B. Então, notem a ordem em que eles aparecem. Apareceu primeiro? Vem em cima. Apareceu depois? Vai por baixo. Seria o nosso numerador e o nosso denominador desta razão. Beleza? Então, sejam A e B dois números racionais com B diferente de zero. Por que B diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, certo? Nesse caso, o B é o nosso denominador. Então, o denominador nunca pode ser igual a zero. O quociente A sobre B é chamado razão de A por B, nesta ordem. Prestem atenção à ordem. É uma forma de se realizar a comparação de duas grandezas. Beleza, pessoal? Então, ressaltando mais uma vez para vocês, a razão entre A e B é igual a A sobre B. Muita atenção na ordem em que os fatores, as grandezas, aparecem no enunciado dos exercícios. Bom, aqui eu trago para vocês um exemplo de como que nós utilizaríamos esse conceito de razão na prática. Vamos utilizar a nossa criatividade, valeu? Vamos ser criativos. Quem disse que a matemática não dá oportunidade para as pessoas exercitarem o seu espírito artístico, o lado criativo da vida? Vamos ser criativos, vamos ser imaginativos, beleza? Vamos imaginar que nesta época, em meio à quarentena, nós decidimos sair de casa, uma pessoa por família, para ir à banca comprar frutas na quitanda mais próxima da nossa casa. Nós chegamos na quitanda e nós percebemos, sendo bons matemáticos, que nós tínhamos mais maçãs do que laranjas nessa banca, certo? Então, nós decidimos contar uma a uma quantas laranjas e quantas maçãs nós tínhamos na banca. Obtivemos, então, que nesta banca haviam 8 laranjas e 12 maçãs, totalizando 20 frutas na banca, beleza? Só que daí, eu questiono vocês. Qual seria, então, pensando neste exemplo da banca de uma quitanda, a razão entre a quantidade de laranjas e a quantidade de maçãs na banca? Lembrem do detalhe, a ordem importa. Então, a razão entre a quantidade de laranjas e a quantidade de maçãs é igual a divisão, o quociente entre esses dois valores. Mas quem que vai ser o numerador? Quem veio primeiro. Então, a razão entre laranjas e maçãs é igual a quem veio primeiro? Quantidade de laranjas, 8,
dividido por quem veio depois, quantidade de maçãs, 12. Aqui eu utilizo de artifícios matemáticos que vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Eu fatorei para facilitar a divisão. Vai aqui um macete para vocês, pessoal. Sempre que a gente tem a divisão entre dois números, a razão entre dois números, e nós queremos simplificá-la ao máximo, fatora primeiro. Nada de sair dividindo pelo método das chaves para obter um número decimal. Vamos fatorar e obter a fração mais simplificada possível. Se caso for necessário, depois a gente pode fazer as chaves. Mas como os nossos números vão ser os mais simples, os menores possíveis nessa razão, a chave se torna um processo mais fácil, beleza? Então, fatorei 8 igual a 4 vezes 2 e 12 igual a 4 vezes 3. Observemos que nós temos aqui 4 em cima e 4 embaixo, multiplicando. Então, eu posso cortar o 4 com 4. Na verdade, 4 de cima vai ser dividido pelo 4 de baixo e isso vai ser igual a 1, que não vai influenciar em nada. Lembremos que 1 é um elemento neutro na multiplicação. Então, 4 vezes 2 sobre 4 vezes 3, corto 4 com 4, vai embora, é igual a 2 terços. Então, a razão entre a quantidade de laranjas e a quantidade de maçãs é igual a 2 terços. Entendi, mas e se eu fosse pensar a razão entre a quantidade de laranjas e o total de frutas na banca? Bom, vamos lembrar novamente quem que veio primeiro e quem que veio depois. Primeiro veio as laranjas, então quantidade de laranjas, 8. Depois, total de frutas, 20. A razão entre a quantidade de laranjas e o total de frutas na banca é igual a... Vamos simplificar essa fração? Fatoramos novamente, 4 em cima e 4 embaixo, multiplicando, vai embora. Sobra pra gente 2 quintos. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida ainda, ressaltamos. 8 sobre 12 é igual a 2 terços. 8 sobre 20 é igual a 2 quintos. O valor numérico é igual, só muda a expressão utilizada, ok? O valor do resultado vai ser o mesmo. 8 sobre 20 é igual a 2 quintos. Em decimal seria 0,4. Beleza? Bom, tá. A gente já obteve a razão entre quantidade de laranjas e maçãs, a razão entre quantidade de laranjas e o total de frutas na banca. Mas o que isso quer dizer pra gente? O que a gente consegue concluir disso tudo? Bom, nós conseguimos obter proporções, certo? Nesta banca. Se nós não alterarmos a quantidade de frutas, não mexermos na quantidade de frutas, nós podemos concluir o seguinte, que a cada 3 maçãs, temos também 2 laranjas, porque a razão entre a quantidade de laranjas e a quantidade de maçãs, neste momento em que nós estamos analisando, de acordo com os números da tabela, é igual a 2 terços. Então, para cada 2 laranjas, eu tenho também 3 maçãs e vice-versa. Já em relação à quantidade de laranjas e o total de frutas na banca, eu sei que em 5 frutas, a cada 5 frutas, sem discriminar que tipo de fruta é, eu sei que 2 vão ser laranjas, certo? A cada 5 frutas na banca, 2 vão ser laranjas. Ou, como eu sei que eu tenho 5, ou são laranjas ou são maçãs, a cada 5 frutas, 3 são maçãs, certo? Porque no caso, a razão entre a quantidade de maçãs e o total seria 3 quintos. Porque sempre tem que dar o total, o valor total igual a 1, que seria 100%, todas as frutas. Então, através das razões entre frutas e quantidades de frutas, nós podemos tirar conclusões e observações. E são essas conclusões que vão indicar para a gente a tal da chamada proporção entre essas duas grandezas. Vamos analisar melhor o que é isso? A proporção
como já dito anteriormente, é quando nós obtemos a igualdade entre duas razões. E a proporção permite para a gente identificar se a razão estabelecida entre essas duas grandezas indica se as grandezas são diretamente proporcionais, tem uma razão constante, ou se as grandezas são inversamente proporcionais, tem um produto constante, beleza? Então, se duas razões são iguais, nós podemos dizer que existe uma proporção entre essas grandezas. No caso, nós temos duas razões igualadas aqui embaixo. A razão A sobre B igual a C sobre D. Se essas razões são iguais e as grandezas A e C e B e D, A igual a C e B igual a D, podemos dizer que existe entre essas razões uma proporção, porque elas são iguais, certo? E no caso, se a razão é igual a uma constante, nós podemos dizer que A e B são grandezas diretamente proporcionais, porque elas estão estabelecidas numa razão. De mesmo modo, C e D seriam grandezas diretamente proporcionais. Através dessa igualdade, nós podemos obter a multiplicação em cruz. Nós podemos realizar a multiplicação em cruz. Então, multiplicando B por C e A por D, nós obtemos uma nova igualdade. Beleza? Então, eu sei que sempre A vezes D vai ser igual a B vezes C. Ou A sobre D igual a C sobre D. Isso são igualdades. Só que aqui nós temos uma igualdade entre razões e aqui nós temos uma igualdade entre produtos. Quando duas grandezas, o produto entre duas grandezas é sempre igual a um valor constante, nós podemos dizer que essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Então, neste caso, A vezes D são grandezas inversamente proporcionais e B vezes C, B e C são grandezas inversamente proporcionais, porque B e C se relacionam numa relação de produto igual a uma constante, beleza? Eu vou explanar isso aí, abrir um pouco mais essa ideia para vocês nos próximos slides para facilitar o entendimento. O que são as grandezas diretamente proporcionais? Bom, se a razão dos valores de duas ou mais grandezas é sempre igual a uma constante, eu sei que a relação entre A e B é igual a K, sendo K um valor constante, qualquer que seja ele. O que isso diz pra gente? Vamos pensar. Se eu tenho duas grandezas, vamos pensar numa receita de bolo, certo? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês e eu já vou me adiantar um pouquinho. Vamos pensar numa receita de bolo. Se para essa receita de bolo nós utilizamos 2 ovos para 2 xícaras de farinha, certo? Estou dando um exemplo, não tem nada a ver com a receita embaixo. 2 ovos para 2 xícaras de farinha, a razão entre quantidade de ovos e quantidade de farinha seria 2 ovos, que seria o nosso A, e 2 xícaras de farinha, que seria o nosso B. Então, eu sei que 2 ovos sobre 2 xícaras de farinha é igual a uma constante. Qual que seria essa constante? 2 sobre 2 é igual a 1. Então, a nossa constante vai ser sempre igual a 1. Agora, pensemos. Se A e B estabelece uma constante, indica que há uma proporção entre A e B. Neste caso, ovo e farinha. Qual que é a proporção? 1 de ovo para 1 de farinha. Se eu quero dobrar a minha receita, eu preciso agora dobrar a quantidade de ovos, mas eu quero manter a mesma proporção. Então, pensemos, se eu multiplico A por 2 para manter a mesma quantidade o mesmo valor da razão de proporcionalidade, né? É o mesmo valor constante. Se eu multiplico em cima por 2,
eu tenho que multiplicar embaixo por 2 também, porque 2 sobre 2 daria pra gente A sobre B, que retorna na mesma constante. O que isso diz? O que isso significa, indica pra gente? Que se uma dessas duas grandezas aumenta, a outra também aumenta, só que aumenta na mesma proporção. Então, se eu dobro a quantidade de ovos, eu também dobro a quantidade de xícaras de farinha, para que eu possa obter a mesma proporção, a mesma razão de proporção, que seria 1 para 1. Por outro lado, se eu diminuo a quantidade de ovos, eu diminuo também a quantidade de farinha, na mesma proporção. Se eu diminuo pela metade ovo, eu diminuo pela metade farinha também. Beleza? Vamos analisar esse exemplo de receita de bolo de chocolate. Pensemos numa receita de bolo. Nós temos aqui a receita da massa, certo? Pessoal, aliás, se vocês quiserem fazer e me mandar um pedacinho, essa massa pode ficar muito boa de receita de chocolate. Então, segue a dica aí. Já um exemplo de como que a gente usa no nosso dia a dia. Olha, nessa receita de bolo nós precisamos de 4 ovos, 4 colheres de chocolate em pó, 2 colheres de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 2 colheres de fermento e 1 xícara de leite. Legal, tá. Mas e daí? Bom, eu sei que esta receita, do jeitinho que ela está aqui, ela vai me render, se eu fizer esta receita, ela vai me render 10 porções de bolo de chocolate, beleza? Só que esses dias a minha casa anda com muito mais gente, porque agora ninguém mais está saindo de casa, minha família é grande, e 10 porções eu acho que é muito pouco. Ou digamos que eu queira comer esse bolo por mais tempo, quero que renda. Então eu quero fazer 20 porções de bolo, certo? Legal. Para 20 porções de bolo, quanto que eu vou precisar de ovos, de chocolate, de manteiga, de farinha? Bom, se 4 ovos me rendiam 10 porções, para 20 porções eu vou precisar de 8 ovos. É óbvio, isso todo mundo sabe, a nossa vovó sabe desde quando era criança. Isso são relações de proporção que se estabelecem no nosso dia a dia. É muito intuitivo. Eu sei que para dobrar a quantidade de porções, eu tenho que dobrar a quantidade de ingredientes. Se nós formos pensar, a quantidade de porções e a quantidade de ingredientes se relacionam como grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra vai aumentar também, na mesma proporção. Então, se eu quiser triplicar o rendimento desta receita, eu tenho que triplicar a quantidade de ingredientes para fazer ela também. Então, observemos. A razão de ovos e porções, por exemplo, seria 4 ovos para cada 10 porções. Então, para 20 porções, quantos ovos nós precisaríamos? Bom, eu sei que se eu dobro o número de porções, eu dobro o número de ingredientes. Então, eu precisaria de 8 ovos para 20 porções. Notemos que, quando eu dobrei, eu multipliquei por 2, tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, eu aumentei ambos na mesma proporção. Percebamos que, se nós temos aqui 2 multiplicando em cima e embaixo, 2 acaba cortando com o 2, porque está multiplicando. Então, 8 sobre 20 é igual a 4 sobre 10. O que isso mostra pra gente? Que mesmo dobrando a quantidade de ingredientes, a razão de proporção é a mesma, 4 sobre 10 ou 2 sobre 5, de forma mais simplificada. Então, acabamos de comprovar que são grandezas diretamente proporcionais. Já pensando nas grandezas inversamente proporcionais, nós podemos concluir que a multiplicação dos valores de 2 ou mais grandezas é sempre igual a um valor constante. Como assim, Vitória? Bom, vamos pensar. Se eu tenho 2 grandezas que se correlacionam A e B, eu sei que o produto entre A e B
vai ser sempre igual a uma constante, desde que A e B sejam grandezas inversamente proporcionais. Nós sabemos que as grandezas diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra aumenta também, na mesma proporção. Já nas inversamente proporcionais, como o próprio nome já diz, o caminho é o inverso. Se eu aumento uma grandeza, a outra grandeza diminui na mesma proporção, beleza? Ou, se por acaso eu diminuo uma grandeza, né, que é o caminho contrário, a outra vai aumentar na mesma proporção. Vamos pensar aqui, se eu tenho a grandeza A e a grandeza B. Se eu dobro A e multiplico o novo valor por B, para que eu tenha essa multiplicação igual à mesma constante K, eu necessariamente tenho que dividir o novo valor de B por 2. Então, o novo valor de A é igual a 2 vezes A. Qual que tem que ser o novo valor de B para que a multiplicação desses novos valores seja igual à mesma constante inicial, K? Se eu dobrei este valor, eu necessariamente tenho que dividir este valor na mesma proporção, para que, quando multiplicados, o que multiplicou em cima corte com o que está dividindo aqui embaixo, certo? Vamos entender um pouco melhor? Pensemos num automóvel que está viajando. De novo, vamos utilizar a nossa criatividade, a nossa imaginação. Nós temos um automóvel viajando numa velocidade de 30 km por hora. O que a gente consegue perceber aqui? Que nós temos uma razão entre distância percorrida e tempo, certo? Entre distância e tempo. Então, se o automóvel está a uma velocidade de 30 km por hora, para cada 30 km, eu vou demorar quanto tempo para percorrer? 1 hora. Entendi. Mas e se eu dirigir a uma velocidade constante de 30 km por hora durante 2 horas? Qual vai ser a distância percorrida no meu trajeto? Bom, se para 30 km eu demoro 1 hora, em 2 horas eu terei percorrido 60 km. Isso indica pra gente o quê? Que quando nós temos uma razão de velocidade, a distância e o tempo se comportam e se relacionam como grandezas diretamente proporcionais, desde que a velocidade seja mantida constante, certo? Se nós temos sempre a mesma velocidade e eu aumento o trajeto, o tempo vai aumentar na mesma proporção. Se eu dobro a distância do trajeto, o tempo vai dobrar na mesma proporção, pensando numa velocidade constante. Mas, e se a nossa velocidade não for constante? Se nós estivermos acelerando o nosso carro, o que acontece, por exemplo, com o tempo, se nós aumentamos a velocidade? Pensemos agora num trajeto de distância igual a uma constante, beleza? Então, o nosso trajeto tem 30 km. Eu sei que se eu estiver com uma velocidade de 30 km por hora, quanto tempo eu vou demorar para percorrer 30 km? Bom, 1 hora, tá aqui, para 30 km, 1 hora. Mas, e se eu quiser percorrer esses 30 km agora, eu vou dobrar a velocidade. Digamos que eu estou com pressa e eu quero dobrar a velocidade. Aumentei para 60 km por hora. Bom, se para 1 hora se para percorrer 60 km eu demoro 1 hora, para percorrer 30 km, eu aumentei a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Então, eu vou gastar só meia hora, porque eu dobrei a velocidade para percorrer a mesma distância, eu dividi o tempo por 2, certo? Então, eu vou gastar metade do tempo com o dobro da velocidade anterior. Vamos pensar quando a gente está indo para a faculdade, para a escola, para o trabalho. Às vezes a gente pega aquele trânsito, aquele tráfego danado, e a gente olha, tá tudo parado, certo? Tudo congestionado. Trânsito, você fala, putz, vou demorar umas 2 horas para chegar no trabalho. Esse ônibus deve estar uns 2 km por hora, tá muito lento. Aí, a gente pega um outro dia, uma outra ocasião, um outro horário em que não tem trânsito,
tá tudo limpinho, as pistas, tem pouco carro, o motorista do ônibus acelera, você vai a uma velocidade mais rápido, e o que você pensa? Nossa, hoje tá tão... Ai, dá aquela sensação de alívio por dentro, aquela alegria, você pensa, putz, hoje tá sem trânsito, eu vou chegar bem mais rápido em casa, ou no trabalho, ou na faculdade. Por quê? Porque eu aumentei a velocidade. Se eu consigo ir com uma velocidade maior, por consequência, eu vou gastar menos tempo. Agora, se a gente pega um trânsito todo parado, em que a velocidade vai ser muito pequena, a gente sabe que o nosso tempo vai aumentar até onde Deus quiser, né, pessoal? Porque às vezes a gente pode passar muito tempo parado no trânsito. Então, isso também é uma relação de grandezas inversamente proporcionais que nós temos no nosso dia a dia, que é muito intuitivo. Se nós diminuímos a velocidade, se nós vamos mais devagar, nós, consequentemente, vamos gastar mais tempo, certo? Diminuiu a velocidade, aumentou o tempo necessário. Já se nós conseguimos aumentar a velocidade, nós diminuímos o tempo necessário para fazer aquele trajeto. Então, tempo e velocidade, neste caso, se relacionam como grandezas inversamente proporcionais.